Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor Fernando Peregrino, da UFRJ. Na nossa pauta, o novo marco de ciência e tecnologia do Brasil, aprovado agora em janeiro de 2016. 12 de abril de 2016, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com o professor da UFRJ, Fernando Peregrino, que vai conversar com a gente sobre o Marco Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas antes de conversar com o professor Fernando Peregrino, algumas informações. Primeiro, lembrando o programa da semana retrasada com o Alberto Blois, anunciando aqui a Rio Info 2016. A Rio Info é um dos maiores eventos na área de tecnologia da informação do país. Vai ser realizado agora em julho, de 4 a 6 de julho. Tivemos aqui com o Alberto Blois, um dos coordenadores da Rio Info, onde nós falamos um pouco dos detalhes da Rio Info, o que vai acontecer. Vai ter o seminário sobre internet das coisas, sobre cidades inteligentes, formação profissional e também a rodada de negócios que acontece todo ano na Rio Info. Estamos aqui divulgando e em junho, nas 3 últimas semanas de junho, vamos estar aqui com alguns representantes da Rio Info, conversando e divulgando também a Rio Info 2016. E também lembrando, o Seminário de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, com o Sandro Gatto, no dia 26 de abril, lá no CVT do Cascatinha. Vai ser muito legal. O Sandro Gatto já esteve aqui no nosso programa conversando sobre a CESPRO e vai palestrar sobre o que é empreender na área de tecnologia da informação. Vai ser no dia 26 de abril, às 19 horas. Faça a sua inscrição ou simplesmente apareça lá e participe do Seminário de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. Bom, estamos aqui com o professor Fernando Peregrino, né? Obrigado pela sua presença. Já tínhamos marcado antes uma entrevista, não deu certo por causa de agenda. Agora, finalmente, estamos realizando nossa entrevista aqui, professor Fernando. O professor Fernando foi líder estudantil, né, lutou pela anistia e pelas diretas já, foi presidente da FAPERJ no governo do governo Leonel Brizola e Antony Garotinho, e secretário de Ciência e Tecnologia do governo Rosinha Garotinho, foi candidato a governador, concorrendo com o Sérgio Cabral, governador Sérgio Cabral. Foi membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, professor da COP UFRJ. É um prazer ter aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre o marco de Ciência e Tecnologia. Qual a história do processo de criação desse marco, professor? O microfone, por favor.
Desculpe. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem. Bom dia, Márcio, é um prazer. Desculpe não ter vindo naquele dia. Essa área de ciência e tecnologia me é muito cara. Eu sou um colaborador, sou do Ministério da Ciência e Tecnologia aposentado. Estou na COP, de vez em quando dou minhas aulas lá nos cursos de pós-graduação. Criei uma escola de políticas públicas e nessa escola muitos alunos, inclusive líderes, como o prefeito do Rio de Janeiro, foi aluno da nossa escola de governo, sempre com um olhar voltado para formar melhor os políticos, porque a ciência e a tecnologia daqui do nosso país, como em qualquer país do mundo, depende da política. Se a política, veja bem, não decide em apoiar esta área, nós vamos ficar marcando passo, como estamos marcando. O marco de ciência e tecnologia foi um processo muito interessante, porque, pela primeira vez, nós temos uma legislação onde mais de 70 entidades participaram da sua construção. Foi quase assim uma construção tijolo a tijolo, parte a parte, de camadas subindo de baixo para cima, mas sempre sob os auspícios de o interesse motivador de deputados que iam do PT ao PSDB. Né? Eu vou citar dois aqui em homenagem a todos eles, porque o nosso marco legal foi apoiado por consenso no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Durante 4 anos ele participou, ele foi apresentado nas comissões, houve debate, eu mesmo fui no Senado falar sobre ele. Enfim, 2 deputados que eu gostaria de citar, o deputado do PT, Cibá Machado, e o deputado Isalcir Lucas, que é do PSDB. Em homenagem a todos, porque eu não poderia citar todos, porque foi consenso. Quero dizer que são 2 polos que hoje conflitam no Congresso Nacional, mas eles se uniram em torno da ciência e tecnologia. Se uniram para responder afirmativamente a seguinte pergunta: o Brasil quer participar da sociedade do conhecimento ou não quer? Ou seja, se quer participar da sociedade do conhecimento, ele precisa ter vontade política, não só uma lei como nós temos, mas ter vontade da sociedade, vontade política. E o que é a sociedade do conhecimento que a gente se refere? Sociedade do conhecimento é a sociedade onde predomina, nas nações que participam, onde predomina os recursos intangíveis, os recursos culturais, os recursos educacionais, a capacidade científica e tecnológica da sua comunidade, das suas empresas. Os bens são definidos nesta sociedade do conhecimento como os bens fabricados por aquele bem que não tem peso nenhum, que é o conhecimento, a sua máquina, o seu laptop, o seu iPhone ou qualquer equipamento desse, o peso dele é mínimo, físico é mínimo, a matéria-prima é nada, é um plástico, é um metal, um pouquinho ali. O que é que ele tem de importante e de pesado, ou seja, de valioso? O conhecimento. Então é isso que eu acho que nós começamos a tentar responder com o marco legal. O marco, ele, na verdade, ele se traduz para uma lei e alteração de várias outras leis que se refere à ciência e tecnologia. Né? Tem a lei 8666 de licitação, dentre outras de registro de patentes, a relação das universidades com as empresas. Qual o impacto esperado desse marco de ciência e tecnologia? Vai ser mais inovação, mais ciência, mais aproximação da universidade com a sociedade? O que se procura com esse novo marco legal de ciência e tecnologia? Você tem razão. Ele é um marco, é um reformador de várias leis, 9 leis. Mas a premissa dele é uma mudança na Constituição de 1988. Essa mudança, aliás, 2 mudanças. Uma ocorreu no governo ainda do Fernando Henrique. Foi a emenda constitucional 95, se não me engano. Essa emenda constitucional colocou a palavra eficiência nos princípios da administração pública. Não basta ser impessoal, transparente, enfim, outros princípios que regem a administração pública. Ela tem que ser eficiente, ela tem que fazer bem feito a que se destina, a saúde, a educação. Não basta fazer saúde, tem que fazer saúde bem feita, porque o cidadão precisa. Então, esse princípio já estava incorporado à Constituição de 88. Mas a grande novidade foi o ano passado, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 85, em 2015, dizendo o seguinte: a inovação é uma função do Estado,
Não é mais o interesse meu, nem seu, nem do pesquisador A ou B, é um interesse da nação, é um compromisso da nação, fomentar. E como é que vai se dar a inovação nesse país, como em qualquer outro país do mundo? Unindo dois polos que, em geral, trabalham dissonantes. O polo da produção do saber, que é, no Brasil, majoritariamente, quem faz pesquisa, quem faz conhecimento novo é a universidade, ou grandes instituições de pesquisa, como o LNCC, aqui em Petrópolis. Então, são instituições vocacionadas, dirigidas para isso. Isso de um lado. De outro lado, são as empresas. Afinal, o conhecimento ele só se torna acessível à população através de bens e serviços, seja através de um equipamento médico, cirúrgico, seja através de um serviço melhor que se faz na escola, de uma nova pedagogia. Então, tudo isso só se realiza através de empresas. Então, esses dois polos, no Brasil, sempre trabalharam dissonantes, no resto do mundo também, mas lá eles se uniram. E o que o Marco faz? É reformar 9 leis partindo desse princípio constitucional novo do ano passado e promove a ligação da universidade com o setor produtivo, a indústria, as empresas. E quando eu me falo da indústria e da empresa, eu falo da pequena empresa, eu falo de novos empreendedores. Você acabou de citar aí um evento que vai ocorrer de empreendedores. Então, isto é também fomentado pelo Marco Legal. Vai ser facilitado isso, vai ser desburocratizado, vai ser incentivado o surgimento de novas empresas, da participação dela nas compras, enfim, um conjunto de regras que vai estimular. Por exemplo, que o professor, dedicação exclusiva hoje das universidades, a sua grande maioria das universidades produtoras de conhecimento, eles têm seus professores no quadro permanente da universidade em regime de dedicação exclusiva. Muito bem, essas pessoas elas vão poder dedicar 8 horas por semana para fazer projetos de pesquisa com seus alunos, fazê-los aprender na prática, desenvolvendo novos conhecimentos. Olha que coisa, não é uma aula, o professor de dedicação exclusiva da COP, ele não faz aula de cuspis, né? Escreve no quadro, passa um livro, passa um texto. Ele faz pesquisa com o aluno desde o momento que ele entra em sala de aula, né? Ele vai buscar o saber, vai definir o estado da técnica e, a seguir, vai desenvolver sobre esse estado da técnica. Então, é muito importante incentivar isso. Então, este é o destino do Marco. O Marco Legal ele é um reformador de leis, ele tira as aparas negativas, burocráticas, grande parte delas, e promove a ligação do setor da economia, da indústria, com a universidade e os centros de pesquisa, sob a égide de um governo promotor, e não um governo que trabalhe contra. Eu percebi que justamente o Marco ele vai justamente nessa interface entre a universidade e as empresas, e a indústria. E aí ele atua justamente na questão da compra, na licitação, na flexibilização das horas do professor para trabalhar junto com as empresas e também da flexibilização dos laboratórios por parte das empresas que podem usar os laboratórios. Eu achei isso até uma ideia muito legal, porque geralmente uma empresa às vezes não tem a capacidade e a sofisticação de investir em um laboratório, ele pode talvez usar com esses laboratórios da universidade. Essa interface ela vai promover essa melhoria da inovação de empresas? Com certeza. Eu sou vice-presidente também, eu sou diretor da Fundação Coptec, da COP, e sou também vice-presidente do CONFIS, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior. É um conjunto de 98 fundações, como a minha Fundação Coptec, existem outras fundações espalhadas no Brasil, que fazem o gerenciamento desses projetos. O Marco Legal está trazendo novidades descentralizadoras, facilitadoras dessas fundações, para que ela possa, por exemplo, comprar insumos para a pesquisa sem a burocracia excessiva, facilitar a vida das microempresas e tecnológicas nas compras dela, das empresas que a gente chama empresas nativas, startups. São empresas que têm na sua frente um jovem, um garoto que possa desenvolver uma tecnologia e ele precisa de apoio. Então, essas fundações elas fazem essa ligação. São muito importantes para isso. No que tange
a compras também, ela foi facilitadora. As empresas, micro e pequenas empresas, elas serão beneficiadas das compras governamentais, né? O professor, como você falou, pode dedicar 8 horas por semana e não 2 horas por semana, como era anteriormente. Pode dedicar 8 horas por semana para se dedicar a projetos. Enfim, é um conjunto de regras facilitadoras dessa interface. Mas é muito forte a vontade política do setor empresarial que participou conosco dessa luta, dessa discussão no Congresso, e do setor acadêmico, da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, da CNI, da Associação das Empresas de Centros de Pesquisa, da ANPEI, da ANBIPT, enfim, da Associação dos Reitores das Universidades. Olha, são um conjunto de mais de 70 entidades que construíram isso. Isso é vontade política. Se fosse só nós, eu estava preocupado. Mas não, é o conjunto, né, das entidades e dos governos, né, do próprio segmento governamental. Participou o Ministério da Ciência, o Ministério da Educação, a FINEP, o CNPq, as FAPES, as Fundações de Amparo à Pesquisa, todos participaram, sacrificando seus interesses individuais para promover uma política de inovação para o Brasil. Mas você tem que me perguntar dos problemas. Temos problemas. Estou brincando. Desculpe. Pois é, chegar lá, né? Desculpe. Mas antes de falar dos problemas, né? A gente tem também... Aqui o programa tem tido uma pauta muito grande com relação justamente ao que o senhor falou, das startups. Uhum. É um movimento muito jovem no Brasil e a gente vê muito impressionante pela capacidade dessa garotada de inovar. O marco ele ajuda nessas startups, onde vai precisar de um marco específico para as startups. Uhum. O senhor acha que... Eu acho que sim, eu acho que a legislação tem que se desenvolver, tem que se aperfeiçoar, temos que introduzir novas legislações. Mas eu advogo que o Brasil não precisa de mais leis. Chega de leis. Porque nós temos uma compulsão legislativa. Toda pessoa é elaborador de uma lei, é como técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico de futebol, manda na seleção, etc. Até melhor do que os técnicos, mas enfim. Mas todo mundo quer fazer uma legislação. E quanto mais leis existe, mais fácil tem a possibilidade de você descumpri-la. Não é verdade? Porque você não conhece todas as leis, né? Eu acho que se um juiz for entrevistado aqui, se eu perguntar qual é a lei que está sendo feita no Congresso, sancionada ontem, ele não vai saber. Ele vai terminar descumprindo, mas ele é obrigado a sabê-la. Então, essa questão da profusão de leis está gerando uma coisa muito crítica no nosso ambiente da pesquisa, que é a burocracia. A burocracia está infernizando a pesquisa no Brasil. Tudo o que se quer é papel. É papel, é carimbo, não interessa o resultado da sua pesquisa. Outro dia eu estava sendo auditado na minha fundação e os auditores perguntavam tudo sobre aquele papel, onde é que estava o papel tal, o carimbo, a passagem do pesquisador. Eles me perguntaram durante 3 horas sobre um projeto. Nós tínhamos 600 projetos na COP simultaneamente. Eles me perguntaram sobre um. Tudo bem, esclarecemos tudo. Ao final de 3 horas eu indaguei. Por que vocês não me perguntaram do resultado desse projeto? Esse projeto, produziu um efeito enorme na economia brasileira, no sistema de transporte. Vai produzir benefícios para a sociedade, para o custo Brasil. Vocês não me perguntaram. É triste isso, porque ninguém quer saber do resultado, só quer saber do papel, se está no lugar, se não está no lugar, se o carimbo... Olha, tem uma frase do ex-ministro Hélio Beltrão, foi um ministro da desburocratização há muitos anos, se você lembra dele. Ele dizia uma frase que eu acho que é muito simbólica, sobre a síndrome da burocracia que a gente vive no Brasil. Ele dizia assim: na porta do cemitério, o mais importante é a guia e não o defunto. O que ele queria dizer? Que é um papel que interessa no cemitério, não é a pessoa, não é o defunto, não é verdade? Ou seja, é a necessidade de ter um carimbo. E não ter a verdade necessariamente, mas ter um carimbo e ter um papel. E essa é a nossa luta hoje também. Bom, então vamos em relação aos problemas. Quais são os problemas do marco hoje em dia? O primeiro é a dificuldade da burocracia que está no âmbito do governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, através dos tribunais de contas, enfim, das regras. Essa burocracia inferniza
a vida do pesquisador. Veja bem, um pesquisador, a pesquisa, ela é necessariamente imprevisível. Quando eu desenho um projeto de pesquisa, eu suponho que aquele fenômeno vai ocorrer assim. Eu suponho que eu vou comprovar a minha hipótese, ou não, mas eu suponho que eu vou apostar naquela hipótese. Então, eu penso que vai acontecer tudo assim. Mas no meio do caminho, acontece um imprevisto. Esse imprevisto, ele desmonta aquela pesquisa, desmonta aquele objetivo e parece um erro. Para o controlador, ou para os órgãos que estão nos fiscalizando, você errou, você não pode desviar o objetivo. Mas como? Eu tenho que desviar. O desvio é uma vitória do conhecimento. Eu aprendi que eu não posso ir por aquele caminho. E isto vai ser incorporado ao acervo da humanidade. Vai ser publicado no paper, no livro, e a sociedade vai saber, não trilhe mais aquele caminho, porque aquele caminho não vai dar certo. Então isso é conhecimento. Mas os órgãos, em geral, as pessoas com a mente muito burocratizada, eles não consideram assim. Eles acham que nós erramos, não é conforme. E aí vão nos imputar responsabilidade, vão nos dificultar a vida. Se você trocar, olha, você tem no plano de seu projeto de pesquisa sobre a questão, sei lá, de um novo tipo de automóvel, sei lá. Aí você bota, eu vou usar parafuso. Mas no meio do caminho você acha melhor usar prego. Eles não deixam você fazer isso. Eles não deixam. Para você trocar parafuso por prego, você precisa consultar uma instância superior daquele órgão que tramita o papel em vários lugares, até o superior, às vezes invisível, autorizar, e aí desce o papel e vai até você. Aí você pode trocar prego por parafuso. Estou falando prego e parafuso, vocês estão entendendo. Ou seja, isso, a Constituição de 85, mudada o ano passado, e a novo marco legal, autorizou que nós troquemos isso. Essa é uma vantagem, uma vantagem contra a burocracia, porque agora eu posso dizer assim, olha, eu pensei em comprar um equipamento. Eu acho que eu não preciso daquele equipamento mais no meio da pesquisa. Eu vou alugar um equipamento que talvez seja melhor. É melhor, mais rápido. Então eu posso trocar uma rubrica, né? Aquele equipamento é um bem de material, um material permanente. Eu vou trocar por serviços. Não tem problema. O órgão está autorizado a fazer essa troca. Antes, tinha que ir ao Congresso Nacional. Então nós somos a única área de todo o governo, ciência e tecnologia, que pode trocar de pessoal, capital e consumo sem pedir autorização ao Congresso. Essa é uma grande vantagem do nosso marco legal. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Quais são os próximos passos desse marco, resumidamente, daqui adiante? Tem alguma coisa ainda pendente? Tem pendente, tem os vetos, né? A presidente Dilma vetou, ao nosso ver, erradamente, 4, 5 itens que prejudicaram, mutilaram o marco. Mas eu acho que ela já liberou, né? Com certeza liberou, porque a bancada do governo já nos disse, liberou a sua própria bancada para derrubar os vetos. Então, nós estamos esperando o Congresso se normalizar, porque tem uma crise. Depois disso, nós vamos votar a derrubada dos vetos quase que por consenso, porque todos aprovaram a derrubada do veto. Aí, esse é o problema principal. Depois é fazer o decreto que vai regulamentar isso, que esse decreto não seja burocrático. Esse é o grande desafio, que ele seja simplificador da nova legislação. O CONFIS, das nossas 98 fundações, está mobilizado para fazer parte desse grupo que vai fazer o decreto regulamentador do marco legal. Aí as startups vão se beneficiar. Elas vão participar desse conjunto de regras que vai comprar seus bens, seus serviços. Porque a startup, ela precisa de comprador dos seus bens. E é isso que nós vamos fazer com o marco legal sendo implantado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço muito a sua entrevista. Acho que é esclarecedora no momento que nós estamos vivendo. Porque apesar de toda a confusão, a gente tem que olhar para frente. Eu acho que não adianta a gente ficar discutindo só problema, tem que também discutir solução, tem que também discutir país, também tem que discutir, afinal de contas, o mundo não para e a nossa garotada está aí desenvolvendo ciência e tecnologia, e se não for desenvolver aqui, vai desenvolver em outro lugar. Exatamente. Obrigado pela sua entrevista hoje, obrigado pela sua presença, obrigado por esclarecer para a gente a questão do novo marco de ciência e tecnologia. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência em Movimento. Você sabe, o programa é toda terça-feira às 10 da manhã, programa ao vivo, e aos sábados com reprise às 22h30. E você também pode curtir o nosso programa no nosso canal no YouTube TV Ciência em Movimento, na nossa página do Facebook TV Ciência em Movimento, no nosso blog TV Ciência em Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.